de criança alérgica, seu filho vive resfriado, com o nariz entupindo, tossindo sem parar? Então, esse vídeo é para você. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, com 25 anos de experiência. Já ensinei a mais de 25 mil mães a lidar com o quadro alérgico de seus filhos. Sou membro da Sociedade Brasileira de Alergia e da Associação Europeia de Alergia. Então, vamos ao vídeo de hoje. Me segue aqui no canal Descomplicando a Alergia. Estamos no mês de abril. Abril começa o nosso outono aqui no nosso país. E com o outono chegam as mudanças de temperatura. Começamos a perceber que o calor, dependendo da região em que moramos, não se mantém mais o dia inteiro e começam a ocorrer as noites mais frias em relação à temperatura que vemos durante o dia. Ou seja, a diferença entre o que temos durante o dia e a noite, ela é uma variação maior de temperatura. E nessa época, nós começamos a ver um maior número de circulação de viroses, ou seja, um número grande de crianças começam a ficar mais resfriadas. Isso é esperado dentro da faixa etária pediátrica, principalmente os pré-escolares, que são as crianças menores de 5 anos. Até essa idade, a imunidade das crianças ainda não está pronta. A nossa imunidade, ela vai se construindo ao longo do tempo. Então, o que observamos ao longo do desenvolvimento do período da infância em relação às viroses que ocorrem principalmente nesta época do ano? As viroses, elas são muito comuns nesse período. E ao acompanharmos o crescimento de um bebê até o início de sua adolescência, em que ele vai se tornar por volta de 11 a 12 anos, a criança vai se desenvolvendo como um todo, incluindo a nossa imunidade. Mas o que isso tem a ver com alergia, doutor? Vamos lá, segue no pensamento que a gente vai chegar a esse momento. O que acontece com as crianças que têm rinite alérgica durante o outono? Com a grande diferença de temperatura e um maior aumento do número de vírus circulantes, nós temos mais quadros de tosse, coriza, nariz entupido, que muitas vezes é difícil de se distinguir se se trata de uma gripe comum, causada principalmente pelo vírus influenza, ou se isso se trata de uma rinite alérgica, pois com as diferenças maiores de temperaturas e mudança no clima, isso pode desencadear os quadros de rinite na criança. O que temos que observar? As viroses, elas em geral acontecem em épocas mais frequentes, durante o outono ou o inverno. E também é a mesma época que pioram os sintomas da rinite. Então, como poder diferenciar se o seu filho está com um quadro viral ou se ele está tendo uma crise de rinite, que é a alergia do nariz, que desencadeia sintomas muito semelhantes aos quadros virais. Então, voltando à história da nossa criança. As crianças pré-escolares, elas costumam ter um número maior de viroses. Isso ocorre principalmente quando a criança começa a frequentar as escolas e creches. Aqui no nosso meio costumamos ver isso em torno de 2 a 4 anos de idade. Então, para poder diferenciar se são viroses ou se o seu filho já tinha uma tendência para rinite, nós temos que nos perguntar como era
era o quadro da sua criança antes que ela entrasse na escola. O que vemos é que a rinite, as alergias em geral, elas têm uma tendência familiar. Se você é pai ou a mãe que apresenta um quadro alérgico, às vezes um avô, uma avó, também essa criança herda ela uma chance maior de apresentar quadros alérgicos que podem se manifestar como uma rinite. Então, são aquelas crianças que mesmo antes de entrar na escola, elas já apresentam muitos sintomas nasais, como tosse, coriza, nariz entupido com frequência. Observamos isso mesmo durante o verão, quando a temperatura está mais estável. Aí nós podemos pensar em um quadro que fale mais a favor de uma rinite. Mas imagina que você já tem uma criança alérgica na sua casa, que já tem esta tendência, e esta criança vai iniciar a sua vida escolar. Então, com o início da vida escolar, esta criança, ela sai da sua casa, em que, em geral, temos um número menor de crianças, mais adultos, o cuidado com a limpeza, né? E tudo isso, muitas vezes, é diferente do próprio ambiente escolar. No ambiente escolar, essa criança, ela vai se expor a outras crianças que começam a fazer essa troca de vírus, principalmente nas crianças pequenas, pois elas compartilham os brinquedos, compartilham muitas vezes uma chupeta que vai para uma criança ou outra, se abraçam, elas tendem a ficar agrupadas. Isso facilita muito para que uma criança pegue a virose da outra. E o que temos que pensar é que essas crianças pequenas até os 5 anos, a imunidade ainda não está pronta. A imunidade próxima do adulto, isso só vai ser alcançado lá para a adolescência. Então, o que nós temos na faixa etária pré-escolar, na entrada da escola, principalmente os 2 primeiros anos, são uma média de 12 a 15 viroses ao ano. Ou seja, no mínimo, uma virose ao mês. Se essa criança é alérgica, esse quadro ele tende a ser mais persistente, ele dura mais tempo, ele pode se complicar com uma frequência maior, ou seja, a criança pode apresentar sinusites, otites de repetição, o uso mais frequente de antibióticos. Isso tudo porque a criança que já é previamente alérgica ou que já apresenta uma tendência para isso, na sua mucosa nasal, que é a pele vermelha, que forma o nosso nariz por dentro, os nossos seios da face, que são buracos que a gente tem aqui, né, no nosso rosto, que é onde o ar, quando ele é inspirado, ele é aquecido, umidificado, antes de ele ir para os nossos pulmões. Então, nós temos um maior número de complicações. E a criança pequena, essas estruturas, elas são anatomicamente menores. Ou seja, o espaço que nós temos entre a fossa nasal e o ouvido, ele é mais estreito. A criança tem uma tendência a ter os tecidos de defesa, os tecidos linfóides, que nós chamamos, que são as amígdalas e as adenoides, que é a carne que fica dentro do nariz, elas tendem a ser maiores, causando uma obstrução mecânica no quadro respiratório do seu filho. Essas crianças que já se apresentavam previamente com uma chance maior de rinite por conta dessa história familiar,
já apresentavam sintomas em casa antes de iniciarem a sua vida escolar. Quando chega essa época do ano, do outono, em que temos uma maior variação de temperatura, tendem a apresentar mais sintomas da sua rinite, e dentro do ambiente escolar nós ainda por cima temos um aumento do número de vírus circulantes e da troca de vírus entre as próprias crianças dentro desse ambiente. É um período do ano que realmente é difícil. Muitas mães me procuram e perguntam o que se pode fazer para tentar amenizar esse quadro durante o período do outono e inverno. Então é importante que nós possamos fazer um diagnóstico preciso no quadro do seu filho, ou seja, descobrir se ele é alérgico realmente ou não, ou através da história, que é muito importante, e também através de exames laboratoriais que podem nos indicar se essa criança apresenta uma tendência alérgica ou não. Nós temos os exames de sangue para alergia, que também muitas vezes podem ser utilizados nos quadros virais para ver se a criança realmente está infectada por um vírus. Nós temos os testes cutâneos para distinguir se a sua criança apresenta reação ao mofo, à poeira, aos pelos de animais. Tudo isso podem ser fatores desencadeadores, que são testados tanto a nível de sangue quanto a nível da pele. Outro fator importante é nós vermos se a sua criança apresenta a carne do nariz, que é a adenoide, aumentada. Para isso, precisamos fazer um raio-x específico que vai nos mostrar se o espaço que a criança tem para respirar, ele está obstruído pela adenoide ou não. E como conjunto de tudo isso, temos também os fatores que podem desencadear a crise do seu filho. Dentro do ambiente escolar, muitas vezes não temos como mudar as condições ou a apresentação ou o local, mas sempre perguntar na escola, observar como está o ambiente em que o seu filho está incluído, se é um ambiente limpo, se é um ambiente arejado, se é um ambiente muito apertado, muito confinado, se as crianças estão sempre juntas, ou se é um ambiente mais aberto. Isso é importante para que a gente possa observar se o quadro está piorando na escola ou se está piorando em casa. Na nossa casa, tomar os cuidados gerais que são orientados para todas as crianças que apresentam rinite, que são o uso de materiais para limpeza que não deixem cheiro, não usar amaciante, pois o amaciante deixa muito cheiro na roupa, os produtos de limpeza, dar preferência a produtos como álcool líquido, vinagre de álcool, água e sabão neutro, produtos que não deixam resíduo, que são fáceis de limpar, não utilizar no quarto da sua criança colchas peludas, mas dar preferência a edredons, a roupas de algodão que não soltem pelo, nada que possa piorar ou irritar o quadro que seu filho já apresenta. E além disso, nós temos também os tratamentos para os quadros alérgicos. A imunidade da sua criança, ela não vai estar pronta nessa faixa etária. Infelizmente, nós vamos ter que conviver ainda com muitos desses quadros virais. Mas, se nós conseguirmos fazer um controle do quadro alérgico, da rinite do seu filho, esses quadros virais eles vão evoluir de uma maneira melhor, mais rápida, com uma boa resolução, com um menor número de complicações,
como infecções de ouvido, sinusites ou infecções de garganta. Então, é importante também que nós observemos se a sua criança apresenta uma boa qualidade de vida. As crianças nessa faixa etária, elas têm que estar livres para brincar. Isso é muito importante, que elas também tenham uma atividade física regular, diária, para que possam poder correr, respirar melhor. Isso influencia diretamente sobre os quadros alérgicos, porque a criança que faz a atividade física, ela vai apresentar uma capacidade ventilatória melhor do que aquela que não faz. Então, é importante que nós levemos as nossas crianças para brincar na praia, para parques. Nós moramos em um país em que esta época do ano, na maior parte do nosso território, não apresenta um inverno tão intenso, apenas no sul do país. Então, tudo isso é importante e são fatores que vão traçar a evolução dos quadros da sua criança. Mas temos que ter paciência, pois as viroses não temos como impedi-las. E elas também são responsáveis pelo próprio desenvolvimento da nossa imunidade. O que nós temos que pensar é que o sistema imune, ele é um sistema de defesa. Então, ele começa a aprender a se defender dos vírus entrando em contato com eles. Pois, cada vez que a criança entra em contato com um vírus diferente, essa imunidade, ela vai se fortalecendo. É como se ele aprendesse a se defender contra aqueles vírus e vírus que sejam semelhantes. Então, ao longo do desenvolvimento da criança, o que nós vamos ver é que temos o ápice dos quadros respiratórios em torno desse período inicial de 2, 4, 5 anos. Quando a criança apresenta em torno de 6 a 7 anos, esses episódios virais, eles começam a ficar mais espaçados. Até que em torno de 12 anos, a sua criança, que já está se tornando um adolescente, vai apresentar um número de viroses muito menor, já praticamente semelhante ao do adulto, e com um número de complicações menores. Com o desenvolvimento e o crescimento da criança, nós também observamos uma mudança nas características anatômicas desta criança. Ou seja, aquele espaço que no bebê era bem curto, agora ele se torna maior, mais inclinado, então a secreção ela não se concentra, diminuindo o número de otites. A adenoide, depois dos 7 anos, ela tende a se reduzir, as amígdalas também. Isso tudo vai diminuir a obstrução mecânica que ocorre pelo aumento desses tecidos linfóides e que a longo prazo, com o crescimento dessa criança, ela vai diminuindo e a imunidade da criança vai se fortalecendo. Também, na faixa etária pré-escolar, muitas vezes, quando as crianças apresentam muitas complicações dos seus quadros respiratórios, nós também temos que avaliar a imunidade dessa criança e observar se ela não apresenta nenhum defeito da imunidade, que chamamos de imunodeficiência. Isso pode ser feito através de exames de sangue, através do raio-x, para observar se existe a presença das amígdalas e da adenoide. Os exames de sangue, nós vamos dosar os anticorpos, as células de defesa, para ver se elas se apresentam em um número adequado para aquela faixa etária. Tudo isso é importante para que possamos acompanhar o desenvolvimento também da imunidade do seu filho. Mas não existe um tratamento curativo para tudo isso. O que é importante é que nós entendamos o que está acontecendo com os nossos pequenos alérgicos e possamos proporcionar a eles
o que há de melhor no sentido de qualidade de vida, com atividade física, brincadeiras ao ar livre, uma alimentação de verdade, observar se a sua criança não está comendo muitos alimentos inflamatórios que possam realmente piorar esses quadros e levar a novas alergias. Se ela apresenta uma alimentação saudável, com alimentos de verdade, para que essa imunidade ela possa se desenvolver plenamente. É importante os cuidados que nós possamos ter com a nossa casa, no uso de produtos mais naturais, sem cheiro. A criança não deve usar perfumes, não deve usar produtos como shampoos, condicionadores, hidratantes, todos mais neutros possíveis. Isso tudo nós vamos observar uma melhora, além do que o uso das medicações necessárias que o seu filho, dependendo da faixa etária em que ele esteja, o antialérgico e o spray nasal, que sejam os melhores para cada criança. Então, dito isso, espero ter esclarecido a dúvida de vocês, e para mais conteúdos como esse, continua me seguindo aqui no canal.